da Manhã. Oferecimento Unimed Serrana RJ. Tudo que a saúde da sua família precisa. Friburgo Shopping. As melhores marcas, as mais bonitas lojas. E Animamed. Aqui a saúde do seu pet importa. Bom dia, bom dia, bom dia! Seja bem-vindo, o nosso Toda Manhã está no ar, trazendo para você muitas coisas boas, muitas energias positivas e eu tenho certeza que seu dia vai dar uma renovada a partir de agora. É bem-vindo mesmo com as portas da casa e do coração abertas com muita boa vontade. Vamos mostrar já o céu, porque o arco-íris já estava despontando logo pela manhã. Olha isso! Imagens do céu aqui mesmo, da Arpe, né? Olha a Pedra do Imperador envolta, né, numa névoazinha. Ah, gente, nosso céu é incrível, é fantástico, é bonito, é acolhedor. Eu acho bonito até quando tem formação de nuvens assim, de chuva, sabe? Ontem mesmo aqui na cidade eu acordei pela manhã com frio, aí no meio da manhã fez um bocado de calor, aí no início da tarde, assim lá para umas 2h30, o tempo ficou fechadão, ficou super escuro, choveu lá em Muri, né? Parece que choveu também naquela área ali agora eu esqueci o Varginha, não, talvez. Só sei que, assim, todas as estações no mesmo dia aqui na cidade, né? Aí acabou a chuva, esquentou novamente e no final da noite o frio voltou. Hoje as temperaturas estão mais baixas, né? A máxima aí está voltada para os 17 graus, mínima de 10. Então, tira o casaco, tira o cobertor que hoje vai esfriar, mas depois o tempo volta a esquentar novamente aqui também na nossa região. Então, tudo assim, né? Aqui em Nova Friburgo nós temos, durante o período de inverno, nós estamos no alto inverno, teremos essas temperaturas um pouco variadas, né? O tempo está muito doido. Aliás, o tempo é isso que a gente está vendo. O clima é que está muito doido. Então comece o seu dia. Mostra a imagem do céu novamente, que está a coisa mais linda. Mostra aí. Isso foi logo no início da manhã, né? Esse arco-íris, gente, olha isso. Ah, é muito lindo. É muito lindo. Muito, muito, muito. É só olhar para cima, sabe? Só olhar para cima e perceber que o dia pode começar de uma forma muito melhor. Bom demais. Final de semana está chegando e tem festa junina lá no Lar Abrigo Amor a Jesus, no Laje. Festa junina acontecendo com comidas típicas, várias atrações, todos são colaboradores, todos são voluntários de 11 da manhã às 6 da tarde. Lembrando que como lá é difícil de estacionar, é legal você ir de ônibus, ir de aplicativo, combinar assim com a galera e todo mundo junto, porque realmente é difícil de estacionar, tá? A FAO tem colaborado bastante com as pessoas que saem ali do Suspiro e o ônibus passa por ali pela Lagoinha. Então vale a pena porque é uma festa muito alegre, muito divertida, as pessoas ficam assim, uma energia boa e essas comidinhas típicas de festa junina são simplesmente incríveis, então a gente pode participar. Outra coisa também que vai acontecer é o Hanami. O Hanami acontece nos dias 11 e 12, tá? O Hanami, ele acontece lá para aquele lado de Campo Coelho. Então, eles colocam
plaquinhas para você ir chegando. É a festa da cerejeira, é uma festa muito tradicional da colônia japonesa aqui em Nova Friburgo, então podemos sim aproveitar. Quando a gente olha ao redor na nossa cidade, nós já vemos as cerejeiras floridas, e elas ficam lindas nessa época do ano. Aí daqui a pouco as florezinhas todas caem, fica aquela arvorezinha toda só de galinho. Aí vem primavera, verão, ela começa a dar folhas. Fica lindo, né? É só você perceber, observar o ciclo da vida. Ele é maravilhoso e é assim que acontece. E por falar em colônia, olha só que legal. Final de semana joga Suíça e Argentina. E eu vou aproveitar um vídeo que eu vi nas redes sociais, que saiu na Globo News, do jornalista Ariel Palacios. Ele falou um pouquinho sobre a questão desse jogo e qual a importância desse jogo para o Brasil. Eu vou usar esse vídeo que ele colocou lá nas redes sociais. E o interessante é que ele fala justamente de Nova Friburgo e Búzios. E a gente explica agora, através dele, o porquê desse jogo ser interessante. Coloca aí o VT. A globalização que já começou há um certo tempo, porque, primeiro, a seleção suíça está a todo vapor na Copa, Aline, e vai disputar o próximo jogo contra a seleção argentina. E os suíços têm um velho vínculo com o Brasil. 265 famílias da cidade suíça de Friburgo foram, entre 1819 e 1820, para a Serra do interior do Rio de Janeiro, isso durante o governo de Dom João VI, ainda no Brasil colônia, e fundaram Nova Friburgo. E há 2 anos o presidente Lula lhe deu o título de a Suíça Brasileira. Ali haverá uma forte torcida durante o jogo contra a Argentina. E a Suíça nos propiciou uma grande contribuição para o jornalismo brasileiro, Aline. Nossa correspondente na Casa Branca, Raquel Krahenbühl, descendente de imigrantes helvéticos com direito a escudo familiar. Enquanto os suíços estão na Serra do Rio, outra comunidade interessada nesse jogo do sábado são os argentinos, que possuem uma grande concentração em Búzios. Nos anos 70, muitos argentinos foram ali fugindo da perseguição da ditadura militar. Nas décadas posteriores, os argentinos foram para o Brasil pelas crises econômicas imensas de seu país natal. O argentino mais baiano de todos foi o artista Caribé, que fazia ilustrações para os romances do, nada menos que o brasileiríssimo Jorge Amado. E Caribé, esse argentino abrasileirado, foi Obá de Xangô, Aline. Os franceses também continuam na Copa. Eles não possuem uma grande comunidade no Brasil, mas eles fundaram São Luís, no Maranhão, em 1612, em homenagem ao rei francês Luís XIII. E antes da cidade do Rio de Janeiro ser fundada pelos portugueses, por Estácio de Sá, eles haviam se instalado no meio da Baía de Guanabara, na ilha de Villegagnon, e também fundaram Henriville, na Praia do Flamengo, em 1555. Mas eles estão presentes, não estão mais ali dessa forma, em forma de cidade, mas estão presentes em uma saraivada de palavras que usamos todos os dias. Buffet, omelete, purê, patê, boutique, cachecol, lingerie, sutiã, a cor marrom, tricô, marionete e por aí vai. Além dessas torcidas dentro do Brasil, existe outro tipo de torcida dos países que não são famosos pelo futebol, onde vastos grupos das sociedades, então, na falta de futebol bom local, torcem por outros países. Líbano, país dos antepassados do Gachacra, país com fortes vínculos migratórios com o Brasil, existe uma tendência forte a torcer pela seleção brasileira. E em Bangladesh, onde aí sim não há vínculos culturais, nem migratórios, nem comerciais de nenhum tipo com o Brasil. Bom, essas coisas inexplicáveis do futebol. Um dia, décadas atrás, um grupo se entusiasmou pelo Brasil, começou a torcer pelo Brasil e foi crescendo sem parar. São milhões e milhões de pessoas de Bangladesh que torcem pelo Brasil. Dessa forma, atualmente, se calcula que metade da torcida do Bangladesh torce pelo Brasil. E a outra metade, Aline, a outra metade, pasme, torce pela Argentina. E sempre teve essa rivalidade, né, do Brasil com a Argentina. Mas olha só, gente, nós não fizemos bonito nessa Copa e a Argentina, eu juro para você que ontem eu estava dando uma bisbilhotada no jogo.
2-0 para o Egito. E de repente, na hora que eu pisquei o olho, já estava 3-0 para a Argentina. Então, o milagre que nós estávamos esperando no jogo do Brasil contra a Noruega aconteceu mesmo com a Argentina. Mas o que é isso? Mostraram raça, né? Mostraram jogo, mostraram capacidade de fazer, o que a nossa seleção, infelizmente, deixou bastante a desejar, não é mesmo? E você vai torcer aí pela Suíça brasileira, pela Suíça que o Ariel Palacios acabou de falar sobre Nova Friburgo, onde nós somos considerados a Suíça brasileira, ou vai torcer para a Argentina, lá de Búzios, né? Quando você vai lá, se fala mais espanhol do que qualquer outra língua. É isso, são curiosidades, são informações legais que a gente pode buscar e que fazem parte da história. E é legal a gente levar isso como conteúdo, né? Como conhecimento geral, vale a pena. É isso. Seja bem-vindo, as portas da casa e do coração estão abertas à vontade. Na cozinha de hoje tem um brownie de café, aproveitando esse friozinho gostoso. E nós vamos falar também sobre 2 temas muito importantes. Primeiro é a usina Viva, que está aí a pleno vapor lá na usina cultural. E nós vamos falar sobre o endividamento, a renegociação de dívidas, falar sobre fraude bancária. Muita gente está enrolado com isso, viu? Então, tudo isso no Toda Manhã, que está apenas começando. A gente volta já já. A AnimaMed é um projeto de gente que ama pet, que assume o desafio de criar um hospital para salvar a vida dos seres que fazem parte da nossa família. Centro cirúrgico completo para diversos tipos de cirurgia. UTI e internação para garantir a melhor recuperação do seu pet. Na área de diagnóstico, a AnimaMed é uma das mais completas do estado, abrangendo diversas áreas e qualidade no resultado de exames. Tratamos os animais de forma integral, com fisioterapia, reabilitação, acupuntura, entre outros. Somos especializados em caninos, felinos e animais silvestres. E na AnimaMed, você também encontra um pet shop bem completo para facilitar a sua vida. AnimaMed. Aqui, a saúde do seu pet importa. A NR1 mudou. Os riscos psicossociais agora fazem parte da segurança do trabalho. A saúde mental também é uma responsabilidade da empresa. E nós, da Demorais Consultoria, estamos prontos para te ajudar com a identificação, avaliação e plano de ação para esses riscos, garantindo total conformidade legal. Sua empresa está preparada para essas mudanças? Demorais Consultoria. Juntos, transformamos segurança em cultura. Em um mundo que corre cada vez mais rápido, existem lugares que nos fazem parar e viver o momento. No Friburgo Shopping, as histórias se cruzam. O momento com quem a gente ama, o lanche com os amigos, o passeio em família, o sorriso que nasce espontâneo. Fazemos parte do dia a dia de Nova Friburgo e temos orgulho disso. Friburgo Shopping, onde a cidade se encontra. No coração de Nova Friburgo, existe um lugar onde aprender é também ser feliz. Colégio Nossa Senhora das Dores, um espaço para crescer, sonhar e construir o futuro. O CNSD oferece as melhores instalações, muita área verde e uma formação integral que une afeto, convivência e excelência. Matrículas abertas. Ligue 2522-1300 ou venha nos visitar. Colégio Nossa Senhora das Dores, lugar para aprender e ser feliz. Há mais de 100 anos, a Cianf está presente em Nova Friburgo, apoiando o comércio local, as indústrias, o setor agrícola, de serviços e turismo, com uma associação forte e unida. Presente na construção de um futuro próspero, social e economicamente. Presente na sua vida, beneficiando diretamente cada cidadão friburguense. A Cianf, sempre presente pelo desenvolvimento de Nova Friburgo.
Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Olaria, 2522-6582. Toda manhã tá de volta e você vai aproveitar o fim de semana aí com tanta coisa boa acontecendo em Nova Friburgo. Aproveita porque tem festa junina no Laje e tem o Hanami acontecendo também sábado e domingo. E tem usina viva também. Então, olha só, quanta coisa boa, né? Vamos fazer brownie? O brownie de hoje é com aquele toquezinho de café, que fica uma delícia. Nós vamos usar o café solúvel, que é mais concentrado. E o interessante do brownie de café é a quantidade não fica com tanto sabor, porque ele intensifica o sabor do chocolate. Esse é o grande papel, né, do café associado ao chocolate. Então é legal você acrescentar até uma quantidade maior se você estiver com vontade de sentir o sabor. Mas esse aqui do jeito que a gente vai fazer, e daqui a pouco a receita estará no site tvzoom.com.br toda manhã e também no nosso Instagram, nós vamos fazer com o chocolate em pó, o cacau em pó, não é nem chocolate, ele não vai ficar tão doce por conta disso, e vamos fazer com o café solúvel. Eu estou aqui com algumas castanhas, aqui tem um mix, tem castanha de caju, amêndoas, nozes, são várias. Você pode usar só nozes, você pode usar só uma, pode usar nenhuma, pode usar gotas de chocolate forneáveis, então fica aí a seu critério. Você pode até colocar pedaços de chocolate na massa, assim, chocolate com café, sabe? Aí a criatividade não tem limites. A base a gente vai fazer. Aí você pode incrementar, pode até colocar, como é que é o nome daquele? M&M, confete, aí fica a seu critério. E é uma ótima receita para férias, né, para garotada, até mesmo a questão, eu falei dos confetes, né, do M&M, a criançada gosta, então vale a pena. Não é todo dia, né, mas um lanche da tarde, recebe um pouquinho a garotada aí em casa e aproveita uma tarde bem especial. Vamos lá. A manteiga já está derretida, tá? Manteiga derretida. E eu vou misturar com açúcar. Aqui, inclusive, se você quiser usar o açúcar mascavo, pode usar, vai ficar uma delícia, tá? Aqui a gente vai misturar primeiro manteiga e açúcar. Não pode faltar o quê? Ovos da Granja Barcelos com gemas bem amarelinhas. Eu vou usar 3 ovos. Olha que delícia, em breve novidades aí na Granja Barcelos, hein? Vou colocar um a um, ó. Eu não retiro película, os ovos da Granja Barcelos facilitam assim a minha vida por conta disso. O tempo de forno também é muito importante. Ó, aí mais um ovinho, ops. Volta você. Ó, um a um, tá? Para ficar bem misturadinho. Olha como que a massa, olha como a cor vai ficando linda. É por conta da geminha que é de galinha feliz, tá? São os ovos da Granja Barcelo, que são de galinhas felizes. Eu vou fazer uma pequena retificação aqui. Eu falei que o jogo do Egito com a Argentina, né, é 2-0. Aí de repente o milagre ficou 3-0. Não, gente, ficou 3-2
para a Argentina. 3 para a Argentina, 2 para o Egito. O Egito não fez nem mais um golzinho. Sabe o que acontece? Fez 2, ficou, ó, vou ganhar. Se deu mal, né? É isso. Mas eu falei 3-0, mas foi 3-2. Olha a cor por conta da gema. Você não tem essa cor se você não usar os ovos da Granja Barcelos, tá? Vai por mim. Sem falar da nutrição desse ovo. Cacau. Então, o cacau, por ele não conter, né, açúcar, ele demora mais para incorporar na massa, tá? Isso é muito importante falar, que você tem que mexer bem para ele dar aquela incorporada. Senão, ele dá uns grumos e tem que ser, ó, cada um bate de um jeito, né? Eu tenho aqui a... Nossa, já fica bem lindo, lindo mesmo. Eu adoro essa... Deixa eu tirar aqui um pouquinho, para não sujar nada. Você é daquelas que na cozinha faz muita bagunça ou você vai limpando enquanto vai fazendo a bagunça? Eu tenho que ir limpando, eu sou mais organizada, eu não consigo trabalhar com bagunça não. Mas cada um tem seu jeito, né? Eu já vou pegar a espátula porque fica mais difícil de misturar, então eu preciso de algo mais firme. Ó, sempre. Tá muito cheiroso, muito mesmo. Olha que lindo. O brownie tem uma questão muito importante, que é, agora eu botei o café solúvel, tá? O brownie, o tempo de forno é que é muito importante, tá? Isso é importantíssimo. Então, na hora de você levar ao forno, basicamente aqui, esse daqui, por exemplo, nessa forminha aqui, untada já com desmoldante, fareada não, o papel manteiga e o desmoldante por cima, tá? Esse brownie vai ficar uns 15 minutos no máximo no forno. Vou colocar um pouquinho de farinha, que já está peneirada, ó. Já vou colocar as nozes de uma vez, as castanhas. E vamos misturar para dar o ponto que a gente precisa. Fica mesmo bem mais, a massa, né? Fica assim, bem mais encorpada. Massa de brownie tem que ser assim. Ó. Ó. Tá linda a massa. Só mais um pouquinho de farinha. A gente vai já colocar a receita lá no nosso site, tá? tvzoom.com.br e também sai no Instagram da TV Zoom, ok? Ó. Agora é só misturar para incorporar toda a farinha e a gente já vai levar para a assadeira. Lembra de untar a forma, colocar o papel manteiga e depois dar uma untadinha no papel manteiga também. Ó, tudo misturado. É muito importante, gente, toda receita, nem toda receita é misturar tudo, bater no liquidificador. O processo do brownie, ele tem que ser assim nessas etapas, porque se você misturar tudo, não vai dar certo,
tá? Tem que ser tudo aos pouquinhos. Como eu usei o cacau, ele fica mais a massa fica mais densa. Você pode usar o chocolate derretido, tá? Que é uma receita, o brownie tem várias receitas diferentes. E com o cacau derretido também fica maravilhoso. Cacau não, com chocolate, tabletes de chocolate, moedas. Ó, fica bem densa a massa e não pode passar do tempo no forno, tá, Lídia? Acho que o tamanho aqui dessa assadeira, que ela é bem pequenininha, a gente vai fazer um brownie pequenininho, aqui vai rolar no máximo uns 15 minutos, tá? No máximo mesmo. Porque se você deixar passar do ponto, ele vai ficar um bolo duro, tá, gente? Ó, tem que... Ah, essa massa deu errado. Não, gente, a massa do brownie é assim, ok? Massa de brownie é assim. Olha que delícia. Ai, para fazer agora no inverno com um cafezinho. Fala para mim. Tudo de bom. E pronto. Deixa eu tirar essa quantidade que está aqui na... Não desperdiçar. Tá com cheiro, um aroma muito bom. Quem quiser colocar um toquezinho de um licor, alguma coisa assim, tipo um licor cremoso, um licor desse tipo, licor cremoso de café, tem licores de café tipo Sheridan, tem uns Baileys, esses assim mais, e tem licor de café, de cacau, também aqui pela nossa região. O bom é que seja aquele licor cremosinho, tá? Então, forno. Aqui no nosso forno é bem rápido. E a gente mostra já já para você o resultado dessa receita. Gostou da dica de hoje? Então entre lá no nosso site, daqui a pouquinho estará lá com foto, com o modo de preparo e também no nosso Instagram, TV Zoom, né? @TVZoom10 é o nosso Instagram. Entra lá também, segue a gente, porque nosso Instagram, o nosso portal de notícias, fala de Nova Friburgo, né? De tudo que está acontecendo de maneira consciente e responsável. Isso é muito, muito, muito importante. Não se esqueçam disso. Tem muita coisa acontecendo aí na cidade e que é muita irresponsabilidade a gente simplesmente falar das coisas que estão acontecendo sem dar a notícia e sem prestar ajuda social. O jornalismo ele é voltado para a sociedade, não é para ganhar views, likes, ficar bem na fita, eu tenho 1 milhão de visualizações. O jornalismo não é para isso não, é muita responsabilidade. E é responsabilidade também de quem acessa esse tipo de notícia, né, fatos, e fica lá falando, ah, meu Deus, ah, Senhor. Não, essas pessoas, elas também precisam de ajuda, porque estão adorando ver a fatalidade alheia, a fatalidade do outro. Isso é doença, isso é doença. E quanto mais likes, mais problemas nós temos, tá? Muito mais problemas. Ao invés da gente tentar resolver e ajudar, a gente fica na rede social falando. E tem gente pegando carona nisso, tá? Tem gente pegando carona nisso simplesmente para falar. Falar do quê? É muita responsabilidade falar sobre notícia. Então fique atento a isso e vê primeiro o que você está fazendo, o que você está seguindo, o que você está vendo,
porque não tá bom não, tá? Tá muito ruim. Mas é isso. Mais um breve intervalo e a gente volta já. Todos os dias, a vida nos apresenta novos desafios. Eles podem ser previsíveis ou inesperados, mas muitas vezes são sonhados e aguardados por nós mesmos. E quando um novo capítulo da nossa vida bate à porta, nada melhor do que contar com quem adora te ver sorrir ao dar um novo passo. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Mas entregamos mais do que tecnologia e versatilidade. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. Há histórias que crescem juntas. A de Teresópolis, que há 135 anos transforma sua beleza, sua gente e sua vocação em desenvolvimento. E a da Gênesis Empreendimentos, que há 16 anos contribui para o crescimento da região serrana, transformando sonhos em lares e projetos em legado. Ao longo dessa trajetória, acompanhamos cidades evoluírem, bairros se desenvolverem e milhares de famílias conquistarem o sonho da casa própria. Mais do que empreendimentos, construímos confiança, valorização e oportunidades para o futuro. Celebrar os 135 anos de Teresópolis é reconhecer a força de uma cidade que inspira desenvolvimento. E celebrar os 16 anos da Gênesis é renovar o compromisso de continuar construindo, todos os dias, uma região serrana cada vez melhor. Gênesis Empreendimentos, honrando o passado, acolhendo o presente e construindo o futuro. No coração de Nova Friburgo, existe um lugar onde aprender é também ser feliz. Colégio Nossa Senhora das Dores, um espaço para crescer, sonhar e construir o futuro. O CNSD oferece as melhores instalações, muita área verde e uma formação integral que une afeto, convivência e excelência. Matrículas abertas. Ligue 2522-1300 ou venha nos visitar. Colégio Nossa Senhora das Dores, lugar para aprender e ser feliz. A AnimaMed é um projeto de gente que ama pet, que assume o desafio de criar um hospital para salvar a vida dos seres que fazem parte da nossa família. Centro cirúrgico completo para diversos tipos de cirurgia. UTI e internação para garantir a melhor recuperação do seu pet. Na área de diagnóstico, a AnimaMed é uma das mais completas do estado, abrangendo diversas áreas e qualidade no resultado de exames. Tratamos os animais de forma integral, com fisioterapia, reabilitação, acupuntura, entre outros. Somos especializados em caninos, felinos e animais silvestres. E na AnimaMed, você também encontra um pet shop bem completo para facilitar a sua vida. AnimaMed. Aqui, a saúde do seu pet importa. Em um mundo que corre cada vez mais rápido, existem lugares que nos fazem parar e viver o momento. No Friburgo Shopping, as histórias se cruzam. O momento com quem a gente ama, o lanche com os amigos, o passeio em família, o sorriso que nasce espontâneo. Fazemos parte do dia a dia de Nova Friburgo e temos orgulho disso. Friburgo Shopping, onde a cidade se encontra. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas.
Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poavre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arp. Há mais de 100 anos, a Cianf está presente em Nova Friburgo, apoiando o comércio local, as indústrias, o setor agrícola, de serviços e turismo, com uma associação forte e unida. Presente na construção de um futuro próspero, social e economicamente. Presente na sua vida, beneficiando diretamente cada cidadão friburguense. A Cianf, sempre presente pelo desenvolvimento de Nova Friburgo. Com muita alegria e animação, vem aí a Festa Junina do Lar. E adivinha quem é nosso convidado especial? Você! Domingo, dia 12 de julho. Música, quadrilha, comidas típicas, espaço kids e muito mais. Vem se divertir! A NR1 mudou. Os riscos psicossociais agora fazem parte da segurança do trabalho. A saúde mental também é uma responsabilidade da empresa. E nós, da Demorais Consultoria, estamos prontos para te ajudar com a identificação, avaliação e plano de ação para esses riscos, garantindo total conformidade legal. Sua empresa está preparada para essas mudanças? Demorais Consultoria. Juntos, transformamos segurança em cultura. Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Olaria, 2522-6582. A Unimed Serrana RJ investe em tecnologia de ponta todos os dias, mas o que realmente transforma um cuidado em cura é o olhar de quem está ao seu lado quando você mais precisa. São os profissionais do Hospital Unimed Nova Friburgo que dão vida à tecnologia, integrando segurança e excelência em cada atendimento. Porque muito mais que estrutura, temos pessoas que transformam presença em cuidado. Unimed Serrana RJ, humanização e modernidade para cuidar de você. O Toda Manhã está de volta, a gente tem falado, né, de tantas coisas legais que estão acontecendo, cultura, lazer, as nossas artes culinárias, né? Estamos falando da Copa do Mundo, quem vai ser aí o próximo time ganhador da Copa 2026. Mas os problemas continuam, tá, gente? A vida que segue e a gente precisa de uma maneira bem simples e que realmente a gente consiga resolver as nossas coisas, mas de uma maneira muito informativa. A gente precisa buscar como resolver tantas situações que às vezes nos deixam em maus lençóis. Então hoje o assunto é endividamento, renegociação de dívida, fraude bancária. Quem já não passou por isso, não é mesmo? Eu estou aqui com o João Maurício do BOC e o Günther Sichel, que são advogados e sócios do escritório de advocacia Sichel e do BOC e advogados associados. Sejam bem-vindos, que bom tê-los aqui no Toda Manhã. Muito obrigado, será um prazer estar aqui mais uma vez não, pela primeira vez, frequentando a sua casa. E que seja uma parceria duradoura, que a gente possa estar aqui mais vezes, esclarecendo dúvidas do telespectador, trazendo muita informação sempre. Com certeza, bem-vindos. Bom dia, Luciana. Obrigado também pelo convite, né? E por essa participação aqui hoje. Eu estava brincando aqui na abertura, né? Falando de Copa e tudo mais, porque todo mundo fica nessa euforia, mas a vida que segue não está muito fácil não é isso?
Não, hoje a gente pode perceber que os consumidores, os clientes bancários têm enfrentado uma série de dificuldades, fraudes bancárias, golpes de todo lado, Sim. aquele golpe do falso empréstimo, do falso advogado, do falso defensor público. Hoje o que não falta é golpe. Todo dia tem uma pessoa que vai aplicar um golpe na gente, no idoso, então a gente precisa estar muito atento a isso. E sempre que tiver uma situação de dificuldade, sempre que tiver alguma controvérsia, procurar seu advogado de confiança, a Defensoria Pública, para que possa esclarecer suas dúvidas, Sim. enfim, estar bem assessorado e bem orientado para que possa resolver esse problema e não passe para essa dificuldade sozinha, que é o principal objetivo. Vamos começar pelas fraudes, né? Você falou aí de falso tudo, e hoje em dia é muito fácil porque chega no celular. Através de e-mail, o WhatsApp, então, é campeão das fraudes. Sim. Hoje em dia, sim, os golpes eles estão cada vez mais refinados, né? Sim. O golpista hoje, a gente não pode dizer que ele é amador, é literalmente profissional. Sim. E na grande maioria das vezes, ele transmite ali um conhecimento... E uma credibilidade. Uma credibilidade, É isso. exatamente, do golpe que ele está aplicando. Por exemplo, aqui, o que está muito recorrente. O golpe da falsa central bancária. Eles fazem contato com a pessoa via WhatsApp, telefone, se passa por um agente bancário, pelo seu gerente, por exemplo, da conta. E o mais importante, com todos os dados da pessoa. Com Eles têm todos os dados, telefone, exatamente dados de isso. Eu conta. fico apavorada com isso. Quando chega pra gente, ele já tem tudo. É só você clicar em alguma coisa para se dar mal. Exatamente não é assim? isso, exatamente Manda isso. um linkzinho, é muito sutil. E a vítima, na maioria das vezes, ela demora para ela se atentar que ela está caindo no golpe. E um fato muito importante, a vítima, quando ela se atentar, imediatamente ela tem que comunicar ao banco e buscar a delegacia, fazer um registro de ocorrência, que inclusive atualmente pode ser feito até de forma online, e procurar um advogado de confiança ou a Defensoria Pública para ter um auxílio jurídico e tentar reverter essa situação. Sim. Porque em muitas ocasiões a pessoa sofre aquele golpe, como a gente estava conversando aqui, e o golpista é aquele estelionatário, tem todas as informações nossas. E a pergunta que fica até onde o banco é responsável ou não por isso? Porque se o golpista tem aquelas informações, ele obteve de alguma forma. E nesses casos, a lei, os julgados, os tribunais superiores, eles entendem que o banco responde independentemente de ter culpa. A lei entende que assim, o banco ele não fez aquilo porque quis, a instituição bancária, mas algumas vezes algum funcionário, algum colaborador em conluio, em conchavo, vamos botar assim popular com aquele bandido, passa as informações. Então hoje o entendimento, para poder preservar o consumidor, e não podia ser diferente disso, entende que o banco é responsável sim por essa fraude bancária. Não é porque foi um terceiro que praticou que o banco vai ficar lá sem sofrer nenhum tipo de penitência. Perfeito. Então, assim, quando a pessoa sofrer algum tipo de golpe, alguma ameaça dessa, como o Dr. Gu também ressaltou, Com o seu banco. E entra em contato imediatamente com o banco, fala assim, olha, tem um empréstimo aqui, eu fui tirado da minha conta tantos mil, porque às vezes o banco consegue bloquear essa transação. Isso. E faça também, só te interrompendo, e não deixe de fazer também o registro de ocorrência também na delegacia para comunicar esse fato. Logo de cara. Exatamente, porque é o documento hábil para poder iniciar uma possível tentativa de resolver isso judicialmente. Então, isso acontece com todos os bancos ou os bancos digitais, chamados bancos digitais, têm uma maior incidência? Ou está rolando de todo jeito? Generalizado. Eu tenho recebido, por exemplo, ligações e também WhatsApp de bancos que eu não tenho conta, né? E aí fala que você está devendo, às vezes, alguma coisa, vamos resolver isso aqui. Se a pessoa está com algum tipo de dívida, ela já fica meio que... O pé atrás, ele já exatamente. Eu acho que eu tenho que entrar aí para resolver. E é o que acontece hoje com a maioria da nossa população, que isso hoje grande maioria está endividada. É verdade. E puxando esse gancho, uma coisa interessante que às vezes a população não sabe, aquele consumidor que está nos assistindo, é que de uns anos para cá existe uma lei do superendividamento. Desde 2021, né?
Perfeito. Então, assim, hoje é possível aquele consumidor que está com a sua renda comprometida, devo cartão de crédito, devo empréstimo, devo consignado. Às vezes a pessoa tem 70%, 80% do seu salário comprometido. É possível ingressar ao judiciário pedindo para que tudo isso seja renegociado com uma parcela que, digamos, caiba no bolso daquele consumidor. Sim. Porque a gente não pode, o judiciário e a sociedade, de modo geral, tem que ter responsabilidade na concessão do crédito. Sim. Então, o banco não pode sair deliberadamente concedendo crédito para a torta e a direito, para poder endividar aquela pessoa e depois ficar espremendo ela para poder pagar. Então, hoje existe a legislação que protege esse consumidor. Então, o importante estar passando por uma situação difícil, de superendividamento, sofreu qualquer tipo de golpe, vai no teu advogado de confiança, ele vai saber te orientar, ou aquelas pessoas também se sentirem, não tiveram advogado de confiança, recorram à defensoria pública eventualmente, às vezes tem uma situação mais difícil, para que possa ser orientado e assistido. Porque às vezes existe solução para aquele caso que a pessoa não consegue enxergar. Então não passe por esse sofrimento, essa angústia sozinha, procure seu profissional de confiança. O banco também precisa ter limites na hora de fazer de ofertar esse tipo de empréstimo, porque eles só oferecem recursos para quem não está endividado ainda, né? Dificilmente, se você está endividado, o banco vai te dar dinheiro. Então, ele quer te dar dinheiro quando você não está com dívida para deixar você com a dívida depois. Tem um limite aí porque as pessoas estão um pouco adoecidas com isso e caem nessa oferta maravilhosa. Porque a oferta geralmente vem com anatocismo, né? Que a gente diz que seriam, na verdade, os juros sobre juros, essas repactuações contratuais. A pessoa tinha um contrato de consignado, por exemplo, inicial, ela não conseguiu pagar, ela acabou entrando depois no limite de cheque especial, e aí essa concessão de crédito, o banco depois já te oferta, dizendo que vem com juros menores, que é para fazer uma nova composição, e isso vai aumentando cada vez mais. Né, aquela famosa bola de neve. Sem dúvida. Começa pequeno e aí vai. Quem nunca pegou um cartão de crédito, tem algum familiar, algum parente, algum amigo, que devia 2 mil cartão de crédito, depois de alguns meses está em 80, 90 mil. É uma coisa... O juro do cartão é o maior que nós temos hoje atualmente, e quando você não paga a fatura ou paga somente o mínimo, ele vai literalmente, como o doutor falou, ele vira uma bola de neve. É o famoso pagamento mínimo que é cilada na certa. Só que devido justamente a essa pergunta que foi muito bem colocada por você, Luciana, os bancos têm sim responsabilidade na concessão de crédito. Sim. Justamente por isso que veio a lei de superendividamento. Porque não adianta de nada ele oferecer 100, 200, 300 mil para uma pessoa que não tem capacidade econômica para pagar, para depois ficar literalmente acuando aquela pessoa para poder receber aquela quantia de volta. E como o Dr. Gunter colocou, colocando juros daqui, outros juros de lá, falando que é renegociação. Então, assim, tem solução para esses casos, dá para a gente recorrer ao Poder Judiciário, cortar ali tudo de juros em excesso que tem, esses juros sobre juros, para que esse gelo seja enxugado. Sim, e depois tira tudo de você, né? Carro, casa, até as calças, para poder ter isso de volta. Exatamente. Né? Não é dinheiro fácil não, gente. O importante é tentar não deixar chegar nesse ponto. Está começando a coisa a estourar, já vai no seu advogado para poder te orientar e traçar todo um planejamento. Porque acho que a pior coisa que pode acontecer é a pessoa ela querer continuar tentando manter as contas em dia e ela acaba contratando mais um empréstimo, ela sai de um banco, ela vai para outro e depois vai para um terceiro. Sim. Quando ela vê, ela já não tem mais o mínimo existencial que nós chamamos, que seria, na verdade, é o dinheiro da sobrevivência em si. Né? De poder comprar cobrir os gastos de alimentação, aluguel, luz elétrica. Sim. Né? Então aí vem o endividamento, que essa pessoa ela está falida, né? Sim. Exatamente. Basicamente falida. E aí a lei protege essa pessoa, para que a gente possa tentar, digamos, como é que eu vou explicar? Congelar todas essas dívidas e renegociar uma parcela que a pessoa consiga efetivamente pagar. Ela apresentaria, na verdade, um plano, né, para poder quitar esses empréstimos e honrar com essas obrigações. É muito importante também a gente falar, em contrapartida do outro, que ele tem que ter consciência também daquilo que ele está fazendo, né? Ele não pode sair pegando dinheiro e achar que não vai precisar pagar nunca. Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega e vai estar no sal, né? Sim. Porque em contrapartida tem às vezes aquela pessoa de má fé. Não, eu vou pegar esse dinheiro, daqui a 5 anos
Isso acontece? Acontece, com certeza. Daqui a 5 anos isso caduca. Não é bem assim, não, né? Não, não é bem assim. Pegando até, aproveitando essa pergunta, o que ocorre muitas das vezes, essas pessoas mal intencionadas contratam um determinado empréstimo acreditando que 5 anos ela não teria mais que pagar. Porém, o banco, dentro do período da prescrição, eles podem sim entrar com ações de cobrança, execuções dos contratos bancários, isso é o que mais ocorre hoje. E aí o nome não tem como além da negativação do nome, né, que a pessoa fica com o CPF, né, incluído nos bancos de dados de proteção crédito, né, SPC, Serasa, você não pode nem tirar passaporte. Ela né? ainda responde judicialmente, na grande maioria das vezes, por um processo de cobrança judicial. É importante isso, né? Porque tem essa diferenciação na justiça, né, de quem realmente precisa de um acerto de contas e de quem tem a má fé. Com certeza. E hoje também, além dessa questão do superendividamento, a gente vê também outras questões paralelas correlatas. Como, por exemplo, às vezes o banco vai e faz um empréstimo sem a pessoa pedir, lança na conta dela. Isso é muito comum acontecer também. Opa, que dinheirão na minha conta. E a pessoa vê lá 5, 10 mil na conta e eles não sabem de onde veio. O próprio banco gerou um empréstimo e colocou na conta da pessoa. Isso acontece muito. Isso aí, nesse caso, até te pegando esse gancho seu, a gente orienta que a pessoa não utilize esse dinheiro. Exatamente. Ela procure o banco, informa, olha, não contratei absolutamente nada, busque o meio de fazer a devolução legalmente junto ao banco, ou, né, em último caso aí, né, recorra ao seu advogado ou ao defensor público que possa tentar resolver isso de forma judicial, caso a pessoa não consiga de forma amigável diretamente com o banco. Sim, porque se você gastar já era. Exatamente. Você aceitou. É como se você tivesse dado um aceite. Perfeito. E no primeiro momento é isso. Claro que a gente, verificando caso a caso, como aconteceu, ainda assim há a possibilidade de socorrer o Poder Judiciário para poder reverter esse quadro. Sim. Mas, na primeira análise, você tem na tua conta 10 mil e você gasta 10 mil, você vai ter que pagar esses 10 mil. Não existe mágica. E eu fico assim, hoje em dia, o atendimento bancário, que é muito online, você fica meio perdido. Totalmente. Né? Se uma coisa dessa acontecer, você fala com quem? Né? Os bancos, por exemplo, digitais, você não tem com quem falar. Não, e até os bancos físicos, né, dito assim, esses grandes, né, bancos aí que nós temos, hoje o número de agências estão cada vez mais reduzidas e o atendimento cada vez mais de forma remota, né, de forma online. Exato, e aí você não tem com quem falar e cai no ponto do vigário, né? Quanto mais pessoas estiverem do outro lado, assim, para poder resolver os problemas, mais problemas são resolvidos. É isso. Então, às vezes, os bancos não têm tanto interesse em dar, infelizmente, é triste suporte, falar isso, mas né? Esse suporte tão grande para que aquele problema perdure para o consumidor. Então, o importante fez a primeira tentativa, não conseguiu resolver, procure o seu advogado, que ele vai ter o caminho correto para te orientar de como resolver. Ligando para o 0800 do banco, adotando os protocolos de ligação, para a gente poder fazer prova que a gente tentou resolver isso, mandando e-mail, por exemplo, para a instituição bancária, entrando no aplicativo do banco e abrindo uma reclamação formal. Sim. Tudo isso vai servir de prova para que a gente possa entrar na justiça depois e tentar ajudar essa pessoa. E, principalmente também nos casos de golpes bancários, né? Porque assim, quem cai no golpe é vítima. Então, assim, o judiciário está aí para poder acertar, né? E prestar esse socorro. Estatisticamente, são os idosos que caem mais nessa situação? Com certeza, idosos. Isso é a sua grande maioria. Estão mais suscetíveis à tecnologia, não é algo que tão afeta a pessoa deles. Sim. Então já fica mais difícil mexer no celular. Aposentados e pensionistas, né, que a grande maioria são os idosos, né? Sim. Justamente esses empréstimos consignados. Vinculados ao INSS. Né, recentemente teve esse grande escândalo no país, empréstimos consignados. Sim. Importante, gente. Se você tem algum familiar que sofreu esse golpe, não deixe de procurar seu advogado. Porque assim, a gente consegue entrar com uma ação de justiça para poder reaver esses valores e cessar o desconto do contra-cheque desse aposentado. Perfeito. Agora vamos para a renegociação, né? Tem como renegociar, tem como colocar a vida em ordem? Tem solução. É isso, Sempre temos. A gente está falando aí só dos problemas, mas justamente hoje vocês estão aqui para falar, calma, gente, tem uma luz no fim do túnel, tem como resolver. É claro que, assim, é muito caso a caso. Por isso, assim, a pessoa tem que recorrer ao advogado dela ou à defensoria pública.
para ser analisado quais os contratos, que tipos de empréstimos que essa pessoa tem, qual é a origem dessas dívidas, mas a lei do superendividamento traz essa proteção e essa possibilidade, né, da pessoa que está endividada e que ela não está conseguindo mais custear a subsistência, né, dela, né, as contas básicas, né, como a gente já falou aqui, né, o aluguel, a alimentação, para poder garantir ter esse respaldo, essas garantir necessidades, esse mínimo. né? E em muitos casos também, os bancos cometem também ilícitos civis. Nessas renegociações, às vezes são colocados os famosos juros sobre juros, o que a lei proíbe, que é o anatocismo. Então, analisando caso a caso, caso concreto ali realmente, é possível identificar se existe alguma ilegalidade nesse contrato e pedir para que o Poder Judiciário venha intervir e extinga essa ilegalidade e venha trazer esse fôlego financeiro novamente para essa pessoa ou para essa empresa também. Importante falar que está falando de pessoa física, mas tudo isso é aplicável à pessoa jurídica também. As pequenas empresas, ao microempreendedor individual que tem o seu CNPJ. Então, se você, empresário, também está passando por algum tipo de dificuldade financeira, deve Pronamp, por exemplo, que foi muito comum agora liberar, procure o seu advogado, porque às vezes nessas renegociações que você fez com o banco, algumas ilegalidades foram cometidas. E diante disso a gente consegue vir até o Poder Judiciário, comprovar que essa ilegalidade foi cometida e pedir para que seja retirado isso do contrato. Eu tenho um certo receio, assim, contrato, né? Porque o leigo, ele lê, não entende nada. A gente, na verdade, assina. Ou assina. São os famosos chamados contratos de adesão. Né? E às vezes são enormes. Eles são, né, várias folhas com coisas que você... As taxas e como... O cidadão comum... que a gente consegue ler, né? Exato, o cidadão comum não entende nada daquilo. E assina. Né? E a lei, assim, até essa questão contratual, o que o doutor João falou aqui, além dos juros sobre juros, tem muito também o que os bancos fazem também devidamente, são as vendas casadas. Perfeito. Eles embutem outros produtos nesses contratos. Seguro de vida. A pessoa está acreditando que ela está contratando um empréstimo consignado de X mil reais. Além disso, embute um seguro de vida, um seguro residencial, uma outra... Sem falar, mas assina... Sim. E assim, eu não conheço ninguém que foi na frente do gerente do banco ou de uma instituição financeira e ficou discutindo cláusula do contrato. O gerente apresenta o contrato, você vai assinar. Assina. Você não tem uma possibilidade, ou nenhuma explicação, ou a possibilidade de discutir essa cláusula específica aqui, eu não concordo, isso não vai existir. Justamente por você não ter essa possibilidade de negociar o contrato, que a lei entende que aquelas cláusulas que forem abusivas, que forem lesivas ao consumidor, elas são nulas. E o juiz pode declarar essa nulidade e retirá-las do contrato. Justamente porque você essa pressão, ou você assina ou não assina. Então, analisando o contrato, a gente identifica quais são essas cláusulas abusivas e pede para que o Poder Judiciário venha cortá-las. Eu acho que contratos deveriam ter apenas 1, 2 laudas no máximo. Porque o consumidor, na verdade, ele é a parte mais fraca dessa relação. É então, quase assim, um dossiê. Ele é leigo ali. Então, assim, ele acaba que ele acredita que o banco o está ajudando, só que quando, na verdade, ele acaba virando refém de uma relação ali com o banco, e onde o banco lucra, que é onde ele tem o bônus maior dele, que são os recebimentos desses juros aí que ele vai embutindo a cada contrato. E o resultado, né, dependendo, óbvio, caso a caso, vocês têm conseguido bons resultados com essas renegociações? Sim, com certeza. Existem dívidas bancárias que às vezes são zeradas, por exemplo. Existem dívidas bancárias que são uma redução de 50%, 70%, porque realmente existem muitas muitas ilegalidades nos contratos bancários, que dá para o Judiciário intervir. Então, às vezes, aquela pessoa deve 100 mil e, no final das contas, consegue pagar 30, 20, ou já teve casos que não pagam nem nada. Teve casos que o banco saiu devendo o cliente, que era uma relação tão grande. De tantos juros que a pessoa foi pagando ao longo dos anos. O banco estava cobrando, digamos, X mil para a pessoa e, na verdade, na hora que saiu a sentença, a pessoa que ganhou X mil do banco. Porque devido a essa relação contratual no tempo de tantos juros sobre juros, tantas abusividades que o banco fez com esse consumidor, o juiz entendeu que quem tinha que receber alguma coisa era o consumidor, e não o consumidor pagar ao banco. Só para concluir aqui, é claro que cada caso
é um caso. Sim, A sua dificuldade financeira não vai ser igual à minha, que não é igual a dele. Então, assim, tem que ver qual é o banco ou quais são os bancos, na maioria das vezes, que tipo de contratos você tem, qual é o prazo desses contratos, o que você de fato pagou, o que você ainda não pagou, porque aí teria uma análise jurídica do caso especificamente dessa pessoa e aí dentro disso a possibilidade real de ter uma solução. O ideal mesmo é a gente buscar uma saúde financeira, né? É você saber que pode gastar aquilo que você ganha, não extrapolar, sempre ter uma reserva. É muito difícil nos dias de hoje, porque o salário mínimo é irrisório, né? A gente está falando da maior parte da população, mas pelo menos saber que buscar essa saúde financeira é muito importante para não chegar a isso. Isso é fato. Isso é o primeiro passo, mas às vezes não é a realidade que a maioria dos brasileiros enfrenta. O próprio cenário econômico do país também leva muitas vezes a pessoa... E às vezes você está assim, tem que comprar um remédio, e você não está preparado para aquilo. Né? Hoje está faltando dinheiro pro básico. Né? São os imprevistos que acontecem na vida de cada pessoa, do dia a dia, e que você não tem... O seu dinheiro era contado para os seus gastos mensais. Qualquer imprevisto que saia um pouco disso, você já tem que recorrer ao banco. Ao banco, tem que recorrer a um empréstimo e por aí vai. Né? É aí que mora o perigo, é aí que começa a cilada dos contratos. A palavra é exatamente essa, é a grande cilada. É uma cilada. E é na hora do desespero que você precisa daquilo o mais rápido possível, você assina. Né? E os bancos se aproveitam dessa situação. Da parte mais frágil. Da parte mais frágil, exatamente. Então, dependendo da situação, isso é muito individual, tem como fazer essa renegociação de dívidas, principalmente relacionadas às fraudes bancárias. Sim, com certeza. Né? O que a gente sempre orienta, falando aqui mais uma vez, busque sempre uma orientação profissional, procure o seu advogado de confiança, procure a Defensoria Pública, mas não tente resolver de forma... Sozinho. Exatamente, porque... Você pode acabar outra cilada, ou cair em outro golpe, ou aumentando o seu problema financeiro com um novo empréstimo, uma nova renegociação que talvez você não precisasse fazer. Quando está doente, a gente socorre do médico. Então, nessas situações, temos que socorrer do advogado. Não tem jeito. E banco geralmente não liga para ninguém. Né? Não solicita senha, por exemplo. Através de ligação. Passa a senha para mim, pelo amor de Deus. Nunca faça isso. Token, não vai pedir para você fazer nenhum reconhecimento facial. Sim, porque senão você está caiu no golpe. Né? E hoje os golpistas são muito hábeis. Eles não falam aquelas gírias de malandro, aquelas gírias o jargão de bandido. São literalmente profissionais. São profissionais. E, inclusive, assim, na internet, como é que fala? No WhatsApp, tem a logozinha do banco, tudo muito bem feito. São golpes arquitetados, são quadrilhas profissionais. Links fraudulentos que te remetem para um site que você acredita ser da instituição que é perfeito financeira. Ali. São cópias ali, mas é um site falso. Não faça. Simplesmente. Se você tem dúvida, principalmente, não faça, porque você vai perder. Para poder ter, assim, uma das grandes coisas, o golpista ele sempre tem pressa, ele sempre diz para você que o prazo vai acabar, que você tem que fazer o pagamento, que você tem que fazer o Pix. Se atente em Pix, quem é o pagamento de boletos, quem que é o beneficiário final ali. Você acredita que você está pagando para um banco X, na verdade está indo para uma pessoa, CPF e tal, uma pessoa do outro lado do país. Há um tempo atrás, o próprio... Como é que é o nome daquilo? O IPVA. Isso. Te mandava para um link perfeito da Fazenda, da Receita. O beneficiário era... E era golpe. Né? O Muita seu gente... José, que está lá na Bahia, veio até um coitado. Nem sabe que o nome dele está sendo vinculado a essa fraude. Aí a gente entra com o jornalismo, né? Sempre dando os links corretos para que as pessoas possam acessar, porque é muito difícil. Está muito difícil. Cada vez mais fácil para os golpistas e mais difícil para a gente. Ainda mais quando você é leigo no assunto. É complicado. Então, falei aqui, conversei com o Gunther e com o João Maurício, da Sichel e do Box. Se vocês precisarem, né, de alguma ajuda, eles estão aí também à disposição. Sejam sempre bem-vindos. Vai ser um prazer receber.
Estamos lá de portas abertas, tomar um café com a gente, enfim, a gente analisar o caso a caso precise. E é isso. Consulte seu advogado de confiança, aquele que você mais confia, que tem maior relação, para que possa estabelecer isso e te dar uma paz. Você possa voltar a dormir com sua cabeça tranquilo no travesseiro. Perfeito. Muito obrigada. Exatamente isso. Luciana, gostaria de te agradecer aqui a oportunidade, né, de a gente estar podendo aqui trazer esse tema hoje que é tão atual e tão recorrente, né? Perfeito. E orientar aqui o telespectador para que se atente aos golpes e que, em caso de endividamento, procure um auxílio profissional para poder, digamos, resolver sua vida financeira. É isso. Muito obrigada mais uma vez e até breve. Tchau, tchau. Obrigado. E você de casa, é isso, né? Vamos buscar as informações corretas, que é onde a gente consegue resolver o que precisa. Pequeno intervalo, voltamos já. No coração de Nova Friburgo, existe um lugar onde aprender é também ser feliz. Colégio Nossa Senhora das Dores, um espaço para crescer, sonhar e construir o futuro. O CNSD oferece as melhores instalações, muita área verde e uma formação integral que une afeto, convivência e excelência. Matrículas abertas. Ligue 2522-1300 ou venha nos visitar. Colégio Nossa Senhora das Dores, lugar para aprender e ser feliz. A Unimed Serrana RJ investe em tecnologia de ponta todos os dias. Mas o que realmente transforma um cuidado em cura é o olhar de quem está ao seu lado quando você mais precisa. São os profissionais do Hospital Unimed Nova Friburgo que dão vida à tecnologia, integrando segurança e excelência em cada atendimento. Porque muito mais que estrutura, temos pessoas que transformam presença em cuidado. Unimed Serrana RJ, humanização e modernidade para cuidar de você. Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Olaria, 2522-6582. Com muita alegria e animação, vem aí a Festa Junina do Lar. E adivinha quem é nosso convidado especial? Você! Domingo, dia 12 de julho. Música, quadrilha, comidas típicas, espaço kids e muito mais. Vem se divertir! Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poavre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço ARP. A AnimaMed é um projeto de gente que ama pet, que assume o desafio de criar um hospital para salvar a vida dos seres que fazem parte da nossa família. Centro cirúrgico completo para diversos tipos de cirurgia. UTI e internação para garantir a melhor recuperação do seu pet. Na área de diagnóstico, a AnimaMed é uma das mais completas do estado, abrangendo diversas áreas e qualidade no resultado de exames. Tratamos os animais de forma integral, com fisioterapia, reabilitação, acupuntura, entre outros. Somos especializados em caninos, felinos e animais silvestres. E na AnimaMed, você também encontra um pet shop bem completo para facilitar a sua vida. AnimaMed,
Aqui, a saúde do seu pet importa. Há mais de 100 anos, a Cianf está presente em Nova Friburgo, apoiando o comércio local, as indústrias, o setor agrícola, de serviços e turismo, com uma associação forte e unida. Presente na construção de um futuro próspero, social e economicamente. Presente na sua vida, beneficiando diretamente cada cidadão friburguense. A Cianf, sempre presente pelo desenvolvimento de Nova Friburgo. Em um mundo que corre cada vez mais rápido, existem lugares que nos fazem parar e viver o momento. No Friburgo Shopping, as histórias se cruzam. O momento com quem a gente ama, o lanche com os amigos, o passeio em família, o sorriso que nasce espontâneo. Fazemos parte do dia a dia de Nova Friburgo e temos orgulho disso. Friburgo Shopping, onde a cidade se encontra. Todos os dias, a vida nos apresenta novos desafios. Eles podem ser previsíveis ou inesperados, mas muitas vezes são sonhados e aguardados por nós mesmos. E quando um novo capítulo da nossa vida bate à porta, nada melhor do que contar com quem adora te ver sorrir ao dar um novo passo. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Mas entregamos mais do que tecnologia e versatilidade. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. O Toda Manhã tá de volta e tá de volta também, sabe o quê? A Usina Viva. Olha só que coisa boa. E tudo gratuito para você, para mim, é só a gente aproveitar. E vem aí o lançamento. Estou com o Guilherme Rezende Júnior, que é produtor executivo e audiovisual. Usina Viva, agora em julho. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado, agradeço aqui o convite por estar aqui podendo falar sobre esse projeto, que é um projeto muito especial para mim, acho que para a cidade também, né? Sem dúvida. Já é a 3ª edição que a gente faz. E ano passado, como a gente falou de memória, né, para falar a partir... como eu fui pensar o segundo ano, né? Como eu vou passar a fazer o próximo projeto. Aí eu falei, vou falar de futuro, porque IA estava em alta. Na verdade, fui eu que comecei a brincar com a IA, descobrir a IA. Aí eu falei, caraca, isso é muito interessante, isso vai mudar o mundo. E aí foi junto com o movimento mundial mesmo, né? Legal. De tudo isso. Você vê que até eu fui comprar HD na outra edição, o preço hoje já está 3 vezes mais, porque as empresas todas de IA, enfim, tem várias coisas que influenciam. Sim. E aí a gente falando de futuro, né, nesse ano, que é mais para cá, né? Falando de futuro, que esse ano a gente está falando de futuro, não só de tecnologia e cultura, mas a gente vai falar também sobre o futuro através do desenvolvimento, né? Tipo, como a gente cria novos autores, como a gente cria novas oportunidades, como a gente... Enfim, a gente vai ter um laboratório de roteiro de longa-metragem, né? Tipo, uma coisa bem legal, assim, que vai ser para o estado todo, no interior do estado todo, só para o interior do estado do Rio de Janeiro, legal. Que é uma coisa rara. A gente tem, dentro da nossa chamada pública, que a gente vai inaugurar no dia 12 agora o projeto, e a gente inaugura com a explicação dessa chamada pública, né? A gente tem uma sessão também que é para projetos em desenvolvimento, então se a pessoa está começando ainda, ela pode, né, se inscrever e poder talvez apresentar uma apresentação em processo, ou, né, conseguir apresentar talvez até a final, né, dependendo de como é a proposta. E também vamos ter um curso de dramaturgia, né? Ano passado a gente fez de teatro, de forma geral, mais para atuação. Então a gente agora está investindo no autor, né? E aí, falando disso tudo, né? Então a gente está falando de futuro em desenvolvimento, né? Quando a gente pensa em 2026. E aí a gente tem no dia 12, né? A gente começa com a programação, que é na Usina Cultural. A partir de 4h30 a gente tem essa chamada pública, né? Que a gente apresenta, vai ter as falas institucionais, porque o projeto é patrocinado pela Energisa, né? Tem o apoio da Secretaria de Cultura de Economia Criativa do Estado, né?
E a secretária vai estar presente, o presidente da Energisa vai estar presente, que é o novo presidente, né, Fernando Costa Longa. Então vai ser um movimento bem legal assim, de troca até com a comunidade de Friburgo, os artistas e tudo mais, para a gente poder explicar esse projeto e essa chamada. A gente vai reativar também, né, tipo assim, a cabine de memórias, que foi uma ação do ano passado, para a gente finalizar ali um pouco, para te mostrar isso. Aí para as 5h30 já, depois, a gente tem o Luminosa Convida, que é um pocket show que a gente faz já há muito tempo, como se fosse o Tiny Desk friburguense, digamos assim, né? Onde a gente faz ali no Café da Usina, que tem uma presença entre a área externa com a área interna, então existe essa troca com a rua, uma aproximação maior com a rua, né? Vai ter o show da Twine, que é uma artista local. Perfeito. Então, assim, como a gente está falando de desenvolver também autores local, a gente traz essas pessoas para mostrar que é possível você chegar em lugares de ser autor, compor seus próprios, né, suas próprias músicas e suas próprias peças. Perfeito. Que é o caso do Dujin também, né? Que a gente, de 7 horas... Indicado aí, Prêmio Shell. Prêmio Shell agora, né? Tipo assim, não, só lotado lá no Rio, estourou tudo, né? E o Dujin sempre tem muito sucesso aqui em Friburgo, a né? TV Zoom esteve com ele lá no teatro, conversando, maravilhoso. Eu falo que ele é meu xodózinho, tá? Porque eu conheço ele desde pequenininho. Então, ele não é só... Ele é xodózinho de Friburgo, Ele é o xodózinho de Friburgo. Não. É verdade. E por isso que eu acho que combina muito com a programação chamar essa peça, porque é uma peça muito autoral dele. Acho que é a peça mais autoral que ele já fez até agora. Né? Assim, que ele sempre faz musical, ele teve faz uma reverberação, realmente. E tem uma coisa pessoal ali dele, né? Que foi uma vivência que ele passou. Sim, então, assim, a gente mostrar que um autor friburguense pode chegar a esse lugar, assim, eu acho que é isso. A gente está investindo para formar mais pessoas como ele. Perfeito. Né? Como outras pessoas que tem em Friburgo, como a Twine, como, enfim, várias pessoas. É um exemplo, né? Sim. Então, cultura, futuro e tecnologia. A gente precisa entender o funcionamento disso tudo até para o futuro da própria cultura mundial. Né? Junto com essa questão tecnológica que vem avançando e a gente não segura. Então, é como se adaptar, readaptar, a gente está mostrando aí algumas fotos, fazendo, né? Eu costumo falar, Guilherme, que mesmo com toda essa tecnologia, né, a gente falando desse futuro de IA e tudo mais, isso aí que a gente está mostrando não tem preço. Não tem tecnologia ali envolvida, é o social, é o calor humano, é a ida ao teatro, é a ida à usina viva, é a participação, é uma troca de experiências e a gente não consegue fazer isso com a IA. Sim, total, né? Tanto que a gente fala que esse futuro de desenvolvimento nosso é humano. É isso, né? É a coletividade. É a coletividade, é a diversidade, né? É um espaço para todo mundo poder frequentar. E, enfim, a gente tem programação ao longo de todo o ano, né? A gente vai ter, mas falando para essa questão do futuro especificamente, acho importante frisar isso, porque a gente tem também essa parte de entender como a cultura está sendo atravessada pela essa nova tecnologia. Uma readaptação. Porque assim, é uma ferramenta como qualquer outra, né? Tipo assim, e a gente não tem como fugir. Sim. Eu escrevo coisas com a IA, né? Me ajuda a escrever projetos, inclusive. Sim, né? sem dúvida. Então, assim, tudo a gente tem que aliar. Você tem que... Isso ajuda, buscar né? Como mas aliado. Acho que também tem um ponto importante, que a gente tem que entender qual aonde está a questão ética no uso da IA. O limite, né? Então a gente vai trabalhar isso, né? A gente começa... Posso dar um spoiler já da programação um pouquinho? Sim. A próxima, né, no dia 24, a gente tem uma coisa no dia 21 ainda, mas estamos fechando, mas dia 24 a gente tem já uma palestra do Flávio Meyerhoff, que é do estúdio Meta IA, que ele é presidente do sindicato, do pessoal de IA, enfim, de metaverso, e ele vai vir falar um pouco como essas tecnologias estão atravessando a cultura. No dia seguinte vai ter uma oficina, no mês seguinte, a gente vai ter uma palestra com o Marcos Ferreira para falar sobre as questões de vieses. Eu não sei se já ouviu falar sobre isso, né? Os vieses da IA. Porque as IAs, de certa forma, elas usam que bancos de dados para se fortalecerem? Bancos de dados que são...
vamos dizer assim, reflexos da sociedade passada, que são também racistas, são também homofóbicos, são, então assim, como transformar isso em uma coisa certa, né? Enfim, você vê que agora tem só a cara, daqui a pouco pode estar num filme aí sem você nem saber. É verdade. Né? Então assim, tem muita coisa para ser discutida, né? E enfim, a minha ideia é até transformar isso, quando a gente falou da cabine de memórias, tipo, eu vou ver ainda como faço isso, mas a ideia é transformar as histórias que a gente captou na cabine de memórias, que foram histórias lindas, né, de tipo, aberturas de vias e montanhas, aberturas, e que você não tem isso registrado em nenhum lugar, talvez fazer um filme de IA sobre 5 histórias, né, escolher 5 histórias, acho que seria legal para apresentar no final. Isso em parceria com escolas também de Nova Friburgo. Essa é a proposta. Mas estamos ainda desenvolvendo, que o projeto foi aprovado há pouco tempo. Tem muita coisa a se pensar, tem muita coisa a ser criada. Eu acho que está só começando, né? Então, a Usina Viva, ela vem trazer muito isso. Essa vivacidade aí que torna o ser humano mais criativo, mais engajado. A gente precisa fazer isso junto, para que dê certo. E ideias, o futuro é da coletividade e da criatividade. Né? O ser criativo, ele vai ter espaço no futuro. Não o ser que estiver ocioso, achando que a IA vai fazer tudo para ele, vai ficar tudo bem. Não. A criatividade é um ponto de partida. Se você tem isso aqui, né, você pode conquistar muita coisa. Não pode ficar acomodado, né, achando que a IA vai resolver tudo. Então, esse final de semana, faz aí 12, aquele convite. Dia 12, a partir de 4h30 na Usina Cultural, a gente tem a chamada pública. Legal. Né, a apresentação da chamada pública, a abertura institucional do projeto, chamada pública. Depois a gente desce, né, para o Café da Usina, às 5h30 para o show da Twine. Né, também, mesmo que não caiba todo mundo ali dentro, a gente tem uma área externa que o pessoal pode assistir do lado de fora. Eu falei do Jim, mas eu tenho que falar da Twine. A Twine também é uma coisa mais fofa do mundo. E aí, enfim, ela vai apresentar um show, né, que é um novo show dela. Vai ser gravado esse projeto, né? O Luminosa é gravado, isso depois vai ser disponibilizado online. Legal. No canal tanto do Luminosa quanto da Usina Viva. A gente vai depois para o teatro. É uma programação grande até para te mostrar o quanto as pessoas a gente movimenta. Para todas essas pessoas que vêm aqui, entendeu? E tantas pessoas que são impactadas por esse projeto, né? Em um dia só a gente está tentando fazer tudo isso. E a primeira, não é a primeira, mas é tipo, a segunda vez que a gente está indo para o Teatro Municipal, com a peça do Bernardo Gin, Hétero Sigilo, né, às 7 horas, retirada de ingressos, todas essas atrações, tanto da Twine quanto do Bernardo, 1 hora antes. Sim, e lembrando, né, que é gratuito, mas tem que ter o da Twine na Usina Cultural. Isso. E do Bernardo, classificação 16 anos, se não tiver maior acompanhado, não pode entrar. Tá, isso é importante. É muito importante. Teatro tem essa regra. Tem essa regra do Teatro Municipal. Então, fique todo mundo ciente para ninguém perder a peça que queira ver. E a gente, acho que é basicamente isso. Encerra esse primeiro dia mostrando a potência de Friburgo, né? E também abrindo novos espaços do Usina Viva, assim, de apresentação. Porque agora a gente quer fazer pelo menos 2 peças por ano no Teatro Municipal. E começando esse processo também. Então, essa é a primeira. E aí, talvez, na Semana da Acessibilidade, que a gente já fez ano passado, a gente faz de novo esse ano. Então, tem muita coisa. São mais de 60 ações que a gente vai fazer esse ano. Gente, procura o Guilherme Rezende Júnior, tá lá na Usina. Procura o @Usina Viva. Isso, tire as suas dúvidas, marque, né, um encontro, pense em projetos, porque tem espaço para todo mundo. Sim, a gente tem um site também, né, www.usinaviva.com.br, que tem lá todas as informações do que vai estar aberto. A gente vai lançar a oficina de dramaturgia já esse mês ainda, para o pessoal começar já mês que vem. Então, assim, pessoal que está interessado em criar, escrever, preparar esses projetos melhor, fique ligado aí que a gente vai tentar ajudar. A cultura friburguense é muito rica, tem muita gente boa e tem recursos. Então, vamos fazer isso acontecer. Isso eu não falei, né? Tipo, é um investimento de R$100 mil, né? Para o período de 2026 e 2027, porque a ideia é em 2027, como a gente está falando de futuro esse ano, a gente vai falar de presente e sustentabilidade. E nunca se falou tanto em sustentar a cultura,
né, quanto está se fazendo agora. Até as próprias leis, né, de incentivo à cultura, e a Secretaria Municipal tem trabalhado muito com isso. Estado também. A Usina Cultural e a Secretaria de Estado. Não, eu achei ótimo, porque eu escrevi isso antes de vir esses editais todos. Eu falei, eu tô meio antenado aí no que está vindo, né? Então, tem assim, recurso e tem ideias. Só tem que ter aí esse agente que facilite a vida do artista, né? Sim. Que tem algumas burocracias que são complicadas. Não, então, nossa chamada é bem simples. Legal. É bem assertiva, não é difícil de se inscrever. É isso. Muito obrigada mais uma vez. Parabéns, né? Obrigado, também mais uma vez por mais uma edição do Usina Viva. Mais duas, se Deus quiser. É isso aí. E até breve. Até breve. Obrigado. E você aí de casa, o nosso Toda Manhã vai ficando por aqui. Não tem como mostrar, né? O Brownie tem? Tá lá na... Traz aqui, ó. Dá tempo ainda até de você experimentar. Olha que bonito. Menino, mostra aqui Olha só, a gente fez com o cacau 100% e o café. Olha como ele ficou bem escuro, né? Bem black, que a gente fala. Parece que foi feito com chocolate. E ao tempo, o brownie ele tem que ficar assim, tá? Bem cremosinho. Tá bonito, hein? Vou até dar um pro Guilherme aqui experimentar. É fit nada. Tudo bem. É fit tá tudo não, bem. Guilherme. Desculpa, nutricionista. Então, a nutricionista que nos desculpe, tá? Não é bom? Bom. Aí, eu faço ao vivo, tá? Você pode falar com o pessoal que eu faço aqui ao vivo. E que quentinho. Eu faço... Tá quentinho. Tá quentinho aí, uma bolinha de sorvete aí em cima. Pô, não fala. Eu sou dessas, gente. Muito obrigada, Guilherme. Obrigado, até a próxima. E você aí de casa, ó, a receita estará daqui a pouquinho no nosso site, que é o tvzoom.com.br/toda manhã, e também no nosso Instagram, tá? Eu vou terminar comendo, porque eu vou ficar com o dente sujo, dando tchau para você. Até sexta-feira, a gente volta com mais um programa para você aqui pela TV Zoom. Até lá. Toda manhã, oferecimento Unimed Serrana RJ. Tudo que a saúde da sua família precisa. Friburgo Shopping, as melhores marcas, as mais bonitas lojas. E Animamed, aqui a saúde do seu pet importa.